Relato de uma filha de mãe narcisista. Eu estou com 36 anos e só agora eu descobri, caiu a ficha de que eu tenho uma mãe narcisista. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Roberta, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse canal a gente conversa muito sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, espiritualidade. Eu estou aqui compartilhando os meus processos para que você também se inspire a trilhar o seu caminho também de autoconhecimento, de despertar, que é muito transformador. Então, gente, esse vídeo aqui, ele vai conter desabafos, mas ele também vai conter ensinamentos, né? E começando do começo, né, dizendo que eu nunca tive uma relação boa com minha mãe, né, para início de conversa. E desde novinha, desde criança, eu já sentia diferença, tanto diferença entre mim e meu irmão e diferença entre eu e as outras pessoas, né? Ou seja, mães de colegas, de primos, e até mesmo da minha mãe com outros filhos de outras pessoas, sabe? Eu via essa diferença e eu me questionava. Então, assim, de praxe, né, sempre existiu aquela falta de amor, falta de acolhimento, né, aquela dificuldade em demonstrar felicidade pelas conquistas. E assim, gente, chegar na idade que eu tô, né, e assim, nunca é tarde pra gente descobrir nada, e entender tudo isso, né, antes eu achava que a situação com minha mãe era que ela simplesmente não tinha esse amor para dar, porque ela sofreu traumas na infância, porque ela também não teve amor, né. Só que quando eu caí nesse assunto de narcisismo materno, caiu várias e várias e várias fichas. E assim, ao mesmo tempo que isso me trouxe um certo alívio de entender que tá tudo bem, é isso, minha mãe não vai mudar, esse amor que a gente espera lá no fundinho, ele não vai vir, mas por outro lado também traz um pouco de revolta, sabe, porque os impactos de ser mãe, de ser filha de mãe narcisista é muito devastador, muito devastador. Então não sei se você se identifica com isso, então você sabe, na sua vida hoje, se você é adulta ou adulto, você sabe as dificuldades, né, os bloqueios que a gente tem na nossa vida por causa dessa falta de acolhimento emocional, esse distanciamento, né. Mas acima de tudo, eu tô mais aliviada, né, do que revoltada, porque saber que não é culpa nossa, né, e a culpa, ela é um fator muito presente, né, para filhas e filhos de mães narcisistas, ou e pais também, né, porque o narcisista, gente, ele tem o poder, né, ele tem a capacidade de manipular. E quando é pai e mãe, gente, pô, são pessoas que nos conhecem, assim, da vida, né. Então, não sei como é aí com vocês, mas assim, minha mãe, ela tem o poder, ela tem o dom de pegar minha ferida, porque ela sabe onde eu tenho ferida, e, sabe, e cutucar bastante. E eu tô vivendo uma fase da minha vida hoje que tem me trazido muitos gatilhos. Vou contar tudo pra vocês ainda. Tem me trazido muitos gatilhos essa história com a minha mãe, mas eu tô sabendo lidar, sabe. Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu tenho consciência, sabe. Eu despertei, né, para o autoconhecimento, nessa coisa de me curar relativamente cedo, né, porque talvez se eu não tivesse esse despertar, eu estaria naquele lugar de vítima mesmo, né. Não que a gente não seja, porque a gente é, mas estar nesse lugar de vítima esperando que as coisas mudem, sem tomar responsabilidade do mínimo que a gente pode fazer, é diferente, é transformador. Mas contando aqui para vocês um pouco da minha vida, né, o que que eu passei, provavelmente vocês vão se identificar, porque parece que as mães narcisistas, elas vieram do mesmo planeta, assim, sabe, porque, assim, é um padrão muito igualzinho, sabe, elas fazem as mesmas coisas. Então, assim, por exemplo, na infância, eu lembro que primeiro, que eu não tinha amor, né, eu não lembro de um abraço que minha mãe me deu, sabe, "eu te amo", sabe, tá tudo bem, eu te amo é uma questão meio complicada para muita gente, mesmo que não é narcisista, mas demonstrar afeto, né, tipo um carinho, um abraço, um acolhimento, nada, nada, né. Quando eu comecei a estudar, por exemplo, né, eu ia na escolinha, quem que ia nas reuniões de escola era meu pai.
quem que me acordava de manhãzinha para ir para a escola era meu pai. Então assim, eu lembro, eu tenho muito vívido esse cuidado do meu pai, muito presente. Meu pai não tem nada a reclamar, é um amor de pessoa, mas a minha mãe faltou, sabe. E assim, eu lembro de uma cena em específico, que eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, a gente estava na roça, né, estava lá eu, minha mãe e outras pessoas, assim, tipo, primas da minha mãe, irmãs, e cada mãe com sua respectiva criança, né, com esse respectivo filho. E aí eu olhei, assim, para uma prima minha, e ela estava com a cabeça, assim, deitada, né, no ombro da mãe. E assim, eu sou uma pessoa do afeto, eu sou uma pessoa que eu sou do contato físico, né, e não ter tido isso da minha mãe, é muito complicado. Até hoje é, mas eu ainda tô trabalhando, ainda vou chegar lá. Mas voltando, aí eu vi, né, a minha prima, né, no ombrinho da mãe, e aí eu quis fazer igual, né, inocentemente, eu fui encostar, assim, gente, olha, você vai lembrança que não sai da minha cabeça. Eu fui encostar a cabeça, né, no ombro da minha mãe fez isso aqui, ó: "Sai pra lá, menina", sabe, assim? E assim, gente, foram várias vezes, por exemplo, às vezes eu precisava de às vezes eu chorava, né, eu precisava de acolhimento. Eu tô tentando achar outra palavra, mas é acolhimento. Eu precisava ali de ser acolhida, de receber uma palavra de acalento. E minha mãe: "Não, para de chorar, vai chorar, vou bater mais", não sei o quê, sempre muito dura, sempre muito dura. E aí, gente, tem uma característica dos narcisistas, é até um termo técnico, que é o seguinte: pais e mães narcisistas, eles geralmente eles elegem um filho para ser o filho dourado, o filho querido, o filho preferido, né, o maravilhoso, que no meu caso é o meu irmão. Então, esse filho dourado, ele é protegido, ele recebe ali todo, não que a mãe ame, tá, porque eu descobri também que o narcisista, na verdade, ele não ama, tá. Ele tá em busca de troca. Então, se beneficia ele, é amor condicional, né, tipo assim, se eu te amo se você for isso ou aquilo pra mim. Ah, não é? Então não te amo. É assim. E então, assim, foi isso com o meu irmão. Ele era, o filho dourado, o preferido, o protegido, né, então sempre meu irmão, ele não tinha que fazer nenhuma tarefa doméstica em casa, mesmo a gente tendo só 1 ano e poucos meses de diferença de idade. E minha mãe falava que: "Não, ele não tem que fazer, porque ele é homem", sabe. E, gente, tipo assim, obviamente eu muito revoltada, né. E o outro filho é o bode expiatório, que é o filho que a mãe, o pai elege para ser o culpado de tudo. É o responsável, o culpado, tudo é culpa da Roberta, não, porque ela que fez errado, porque ela que ela é mais velha, tem que dar conta, ela tem que proteger o irmão, que é isso, tem que, né. Assim, gente, sem contar as coisas absurdas, né, que eu ouvia da minha mãe, do tipo, que ter tido filho, e aí ela, nessa parte ela incluía meu irmão. Porque vocês foram o maior arrependimento da minha vida. Porque se eu soubesse que era assim, eu tinha deixado no hospital, eu tinha jogado na lata de lixo. Foi o maior arrependimento. Boba é a mulher que tem filho hoje, porque filho é assim. A gente cria, a gente troca fralda, a gente faz isso, faz aquilo, para no final das contas não dar valor, né? Sem contar as comparações, né, gente? Tipo assim, nossa, tá vendo sua prima? Olha como ela é. Nossa, porque só fulana que tem filho, eu não tenho, eu dei azar, meus filhos são todos ruins pra mim. E aí, gente, outra questão do narcisista é o seguinte, quando você joga na cara dele que ele tá errado, né, e isso é muito difícil de fazer, ele contorna toda a situação e e faz você acreditar que você é o errado. "Tá vendo? Olha como é que você é malcriada, olha se isso é coisa de falar com sua mãe", né. Gente, isso na cabeça de uma criança, né, de um adolescente, que está se formando, que tem pouca base da vida, o que de crenças, de traumas que você vai criar, né, que vai reverberar todo lá na frente na sua vida. Você vai virar uma pessoa insegura, você vai acreditar que o amor, ele é essa coisa difícil, então é muito comum
lá na vida adulta a gente buscar parceiros que também são narcisistas, porque é o tipo de amor que a gente conhece, né. No meu caso, eu mas isso aí eu já venci, graças a Deus, que foi o fato gente, eu só atraía para minha vida pessoas indisponíveis, pessoas que iam me rejeitar de alguma forma. Por quê? Porque eu sofri essa rejeição a vida inteira lá atrás. Ou seja, eu não tive o amor devido da primeira pessoa, que é o amor da nossa vida, que é a nossa mãe, né. Nossa mãe é a primeira pessoa que a gente quer o cuidado, que a gente quer amar. E quando a gente encontra esse bloqueio, esse distanciamento, essa rejeição, a gente entende: "Ah, então é isso que é o amor, então é isso que eu vou buscar na minha vida". E a gente repete isso com relacionamentos, com amizade, né, com trabalho e tudo. E outra coisa que eu ouvia muito da minha mãe era que eu era porca, que eu era relaxada, que eu não fazia nada direito, que eu sabe, ninguém ia me querer na vida, porque quando você arrumar um homem, ele vai te bater, ele vai te espancar, porque nenhum homem gosta de mulher preguiçosa, que isso, que aquilo. E assim, hoje em dia eu entendo que não é que eu sou preguiçosa, ela fez eu acreditar que eu sou preguiçosa. Por quê? Porque eu realmente eu não me sentia confortável de daquela injustiça toda, sabe, do meu irmão não ter que fazer nada e eu ter que fazer tudo. Então, eu cresci muito revoltada nesse sentido. E, enfim, a culpa era minha, tipo, não é culpa dela, não foi ela que criou errado, não foi ela que, né, é culpa minha. Outra coisa que eu ouço muito da minha mãe, até hoje eu ouço, é que, tipo assim, ela quase morreu pra me ter e ter meu irmão também. Pra hoje eu não dar valor, porque eu tenho obrigação de qualquer coisa com eles ou com ela, porque ela me teve, pelo simples fato de ela me ter, sabe. Tipo assim, se eu virar pra ela e falar assim: "Mas eu não pedi pra nascer", se eu falar isso: "Tá vendo, malcriada, tá vendo, ingrata". E assim, gente, de novo, né, quando a gente não tem a base, quando a gente não tem o conhecimento dessas coisas, a gente realmente entra numa culpa. E vou falar que eu tô vivendo essa culpa hoje em dia, tá. Agora eu vou contar o contexto atual. Bom, hoje em dia eu não moro mais com minha mãe, nem com, né, com minha família, graças a Deus. Tem 5 anos que eu saí de casa. É, vai fazer 6, 5 anos. Que eu saí de casa e eu tomei essa coragem, né, de sair de casa com o apoio do meu namorado, que hoje em dia é meu marido. E assim, graças a Deus eu tenho um relacionamento muito saudável, né? Não é nada daquilo que minha mãe falou, que ai, que você vai, quando você casar, você não vai arrumar nenhum homem nenhum, né? Pra gente comer, que você não vai arrumar homem nenhum, que homem que quer esse tipo de mulher, né? Então, assim, eu atribuo isso muito a mim mesma, sabe? Porque, igual eu falei, eu busquei muito o autoconhecimento, eu busquei muito, me trabalhar, me conhecer, entender esses padrões, ressignificar tudo. E, enfim, então, na época, meu namorado me encorajou e hoje em dia ele mora comigo, meu marido e tudo. E assim, gente, o tanto que hoje em dia eu tenho paz na minha vida, sabe, porque, eh, hoje em dia quando eu olho para trás, eu penso assim: "Cara, como eu sou, como eu fui resiliente, como eu fui forte", sabe. Porque, sim, eu desencadeei ansiedades? Sim. Depressão nem tanto, mas assim, ansiedade, eu tenho TDAH que já tem várias questões, e mesmo apesar disso, eu sou uma pessoa forte e resiliente. Então assim, uma característica positiva de vítimas de mães narcisistas é esse, é criar essa resiliência, sabe, porque, gente, no final das contas a gente acaba tendo que lidar com as nossas questões sozinha, sabe. Quando eu menstruei pela primeira vez, gente, eu fiquei tão abalada, assim, porque eu estava virando mocinha, só que eu tinha cabeça de criança. Por algum motivo eu não queria crescer, então eu fiquei muito mexida, muito triste ali de ter menstruado, eu fiquei chorei. Pergunta se minha mãe o que que minha mãe fez? Se vira, tá lá, absorvente lá, e me xingando porque eu estava chorando. E você acha conversas desse tipo, de menstruação, de sexualidade? Nunca teve. Pelo contrário, ela me colocava medo, né, porque quando eu comecei ali a sair, né, ter minha vida social, isso depois da faculdade, né, porque eu tive um período de eu saí de casa com 18 anos, voltei com 21,
E foi o período que eu comecei a sair, porque antes disso, na adolescência, minha mãe também não deixava eu sair. Eu só jogava vôlei, inclusive foi um aspecto da minha vida que me ajudou muito. Mas quando eu saí de casa, eu comecei a sair, comecei a ter uma vida social. Quando eu voltei, né, eu comecei a trabalhar, ter meu dinheiro, eu continuei saindo. E nesse contexto de saindo, né, curtindo a vida e tal, ela meio que lavou um pouco as mãos, assim, em relação a mim, só que da mesma forma, me xingando, me chamando de vagabunda, me chamando de puta, porque eu estava dando, era essas palavras que ela usava, que eu estava dando por aí, que se eu aparecesse grávida em casa, ela ia eu ia ter que me virar, que ela ia me jogar para fora de casa para eu me virar, né. Enfim, isso assim, eu carreguei esse medo muito tempo, inclusive. Então, quando eu fui ficando mais madura, né, envelhecendo ali, querendo mais ali ter minhas coisas, ter meu espaço, eu comentava muito que eu queria morar sozinha e sempre quis, gente, porque quando eu olho para trás e vejo o contexto tóxico que eu estava inserida e o tanto que aquilo me bloqueava a minha vida, sabe. Aí quando a gente brigava, né, porque a gente brigava muito, né, obviamente, né, eu sempre falava que eu ia embora de casa, que eu ia sumir, que não sei o quê, e ela sempre me colocava medo, né: "Ah, você vai, mas você vai voltar, mas você vai, você não vai dar conta, né, porque você não consegue". Enfim, gente, sempre me desencorajando, né. Sem contar, gente, que o narcisista, né, ele não tem capacidade de ficar feliz com as nossas conquistas, sabe, não tem, não tem. E assim, gente, voltando ao começo do vídeo que eu falei que eu tô vivendo uma fase hoje que tá me trazendo muitos gatilhos em relação à minha mãe, é que eu tô grávida, né, tô grávida, tô de 6 meses, e e assim, gente, todo mundo, né, e eu imagino que as pessoas que falam isso é porque não viveram esse contexto, o tanto que eu ouvi: "Ai, porque quando você engravidar, quando você tiver filho, você vai ver como que a relação com a sua mãe vai mudar". E assim, estou grávida. Pergunta quantas vezes minha mãe perguntou como que eu tô, pergunta quantas vezes minha mãe perguntando sobre coisas na maternidade, como que eu tô, como é que eu não tô, nunca, nunca, né. E hoje em dia eu tô um pouco afastada da minha mãe, sabe, eu não tô conversando muito, mas antes disso aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo. E hoje em dia eu entendo, eh a simbologia disso que aconteceu, né, o que que aconteceu. Depois desse dia que a gente conversou, a gente deu ali uma pequena discutida, né, e como eu falei pra vocês, é típico do narcisista, quando você joga na cara do narcisista que ele tá errado, ele vira o jogo pro lado dele, né, ele faz acreditar que você que é a culpada. Então, falei lá com minha mãe: "Nossa, você só quer ser ajudada, você não quer me ajudar. Quando eu preciso de ajuda, você não me ajuda e você quer ser ajudada". Aí porque eu falei isso, ela virou e falou que eu estava sendo malcriada, porque ela ia contar para minhas tias que eu estava falando para ela que ia mandar esse áudio malcriado, que não sei o que, não sei o quê, né. Beleza. Aí, gente, nesse dia, ela tinha me bloqueado, só que eu não vi esse bloqueio. E quando eu descobri o sexo do meu bebê, que é uma menina, eu peguei no telefone para poder avisar ela, falei assim: "Olha, não é que seja do seu interesse, mas você vai ter uma neta". Só que aí eu peguei no telefone e vi que ela estava bloqueada para mim. Gente, aquilo, o meu chão se abriu e eu chorei de uma forma, sim, que eu não sei explicar. Eu chorei tanto, chorei. Eu estava na rua nessa hora. Cheguei em casa, eu desabei, assim, sabe? Desabei. Aí meu marido veio me perguntar, né, o que que aconteceu, não sei o quê. Aí eu falei, ah, minha mãe me bloqueou. Aí, tipo assim, obviamente ele me acolheu como sempre faz, né, um pouco sem entender o motivo, só que hoje eu entendo esse motivo. Eu entendo que isso foi uma simbologia para que eu entendesse que essa ferida de rejeição que eu tenho desde a infância, ela ainda está aqui. Ou seja, a criança interior que mora aqui dentro, foi ela que sentiu, não foi a Roberta adulta. E toda essa questão de maternidade, né, nos deixa mais sensível, natural. E aconteceu isso, né. E aí, gente, por várias vezes eu questionei, falei: "Cara, será que realmente
é eu a culpada, né. E foi a partir daí que eu comecei a buscar, né, que eu caí no assunto de mãe narcisista. Eu falei: "Caramba, então é isso, minha mãe é narcisista". E assim, gente, todos os conselhos de todos os psicólogos, todos os profissionais dessa área, né, o conselho é distância, não tem o que fazer, é distância. Porque o narcisista, ele manipula, ele controla, ele joga, sabe. E assim, não tem amor, o amor é condicional. E assim, não sei se é o caso de todos os narcisistas, mas minha mãe, por exemplo, né, que é a pessoa que eu conheço, eu entendo que ela não tem consciência de que ela é isso. Porque o narcisista, ele acha, ele acredita piamente que ele tá certo. Então, assim, não dá, não dá. E assim, eu já tive todas as confirmações da vida que não tem conserto. Minha mãe, ela nunca vai admitir que ela tá errada. Ela nunca vai admitir que errou. E é isso. Então, assim, o narcisista, eu entendi que a pessoa que é narcisista, minha mãe, ela era narcisista antes de ser mãe. Então, o narcisista é um transtorno, eu não sei se a pessoa nasce com ele ou ele adquire, mas enfim. Então, eu tô nesse lugar, sabe, de não vou fazer nada, é isso, e ao mesmo tempo aqui me trabalhando, cuidando de mim, cuidando das minhas emoções, né. Ah, e tem outra coisa, eh, quando eu descobri que o sexo do meu bebê, que é menina, gente, foi uma sensação muito muito louca, porque na minha cabeça eu achava que era menino, né, eu estava sentindo que era menino. Quando eu descobri que era menina, me veio toda essa coisa junto com a minha mãe, e eu pensei: "Caramba, e se eu repetir esse padrão? E se eu não tiver disponível para amar minha filha, como minha mãe fez? E se eu tiver essas atitudes com ela também?". Só que eu sei que não, porque eu sou diferente, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência, eu tô me trabalhando, né, eu tô eu tô me curando. E assim, no final das contas, gente, não, né, para encerrar aqui nosso papo, né, se você se identificou com esse vídeo, se você, né, também tem uma mãe narcisista, pai narcisista, saiba que a saída é você se curar, sabe. A responsabilidade é nossa. E também ficar no papel de vítima, como eu já fiquei muitos anos da minha vida, né, que é ficar naquele lugar: "Ai, meu Deus, eu sou vítima porque minha vida não dá certo, porque eu tive essa mãe narcisista, que eu sofri isso, aquilo outro na infância, e aí eu sou essa pessoa hoje em dia". Ou seja, ao invés de você cair nesse lugar de aceitação, de vitimismo, né, não seja essa pessoa, porque se você estiver nesse lugar de vitimismo, provavelmente você pode aprender a ser narcisista também, sem perceber. Então, o caminho, não tem outro caminho, é você olhar para dentro, é você tomar responsabilidade e bater no peito e falar: "É eu, só eu comigo mesmo daqui para frente. Eu sou responsável para curar as minhas feridas, eu sou responsável para dar o amor que me faltou lá na infância, tudo que me faltou. Eu, Roberta adulta, que sou responsável daqui para frente". Porque por mais que lá no fundo eu ainda espero esse amor da minha mãe, né, esse reconhecimento, né, essa talvez ali um pedido de desculpa, só que ele não vai vir, sabe. E aceitar isso, né, aquela história, aceita que dói menos, e literalmente dói menos. Então é isso, sabe, se você puder, faça terapia, né, vai curar suas coisas, vai seguir sua vida, e no final das contas eu tô muito bem. Tô afastada da minha mãe. E assim, gente, a culpa, eu acho que ela sempre vai estar aqui, sabe. Eu acho que essa culpinha, ela não cura, mas a gente pode aprender a lidar com ela, né. Sempre que a gente sentir essa culpa, é reafirmar para nós mesmos: "Eu não sou culpada. Tudo bem que essa culpa tá aqui, mas eu não preciso me identificar com ela, não preciso ficar olhando para ela". E hoje em dia
Eu entendo que eu tô tendo uma oportunidade incrível, né, com essa maternidade, com essa criança que vai vir, eu vou ter a oportunidade de curar através da minha filha a mim mesma. Então eu vou ter a oportunidade de maternar a minha filha, mas também maternar a Roberta pequena, a Roberta criança, a que faltou, né, todo o amor, tudo, enfim. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. E comenta aqui pra mim se fez sentido, se você identificou de alguma forma, se você tá nesse caminho aí também de cura, se não tá, busca, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.